Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho da graça de Deus está encoberto, se está oculto, se é impossível de ser entendido, para os que se perdem, para os que são condenados à morte eterna, está encoberto. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas por que o nosso evangelho da graça de Deus está encoberto, está oculto e impossível de ser entendido para os que se perdem, para os que são condenados à morte eterna? Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Porque nos incrédulos, o diabo, que é o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu, Jesus Cristo, os cure, como está escrito em João, capítulo 12, versículo 40. Mas qual o motivo, então, de pregar para as pessoas que o Evangelho da graça de Deus está encoberto, está oculto, é impossível de ser entendido para os que se perdem, para os que são condenados à morte eterna? Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Gente, porque nós servimos a Deus e não aos homens. Nós temos o compromisso com a verdade. Não falsificamos a palavra de Deus. Não mentimos, dizendo que a salvação e a vida eterna é para todos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia de Deus que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 5 e 6. Porque nós não pregamos a nós mesmos, gente, mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque foi Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, do capítulo 4, versículos 5 e 6. Sabe o porquê que você não aceita esta palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o apóstolo Paulo, que perseguia e matava os cristãos, era o principal pecador? Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós, os que cremos, também foram pregadas as boas novas do Evangelho da graça de Deus, como a eles, os incrédulos. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé verdadeira, o dom que não existe em nós, que vem de Deus, naqueles que a ouviram. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Mateus capítulo 19, versículo 26. Por você não ter a fé verdadeira, o dom que é dado pelo Espírito Santo de Deus, você acha que pode salvar a sua alma da condenação e morte eterna por suas obras, sendo religioso,
mesmo sabendo que as suas ações são contrárias ao que o Filho de Deus afirmou em Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus, olhando para os discípulos, disse-lhes: aos homens é isso impossível, salvar-se a si mesmos, mas a Deus tudo é possível, como está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 26. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque, gente, não é pelas suas ações, sendo religioso, que você é salvo, mas é pela graça, pela vontade de Deus que somos salvos por meio da fé. E esta fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, do frequentar uma religião, para que ninguém se glorie diante de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Porque a outra pessoa, gente, é dado pelo mesmo Espírito Santo a fé, e a outra pessoa, pelo mesmo Espírito Santo, os dons de curar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Porque nós temos, portanto, o mesmo espírito de fé dado por Deus, como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos, por isso que pregamos a verdade, o Evangelho da graça de Deus, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Já na vida dos incrédulos, o diabo, que é o Deus deste século, cegou os seus entendimentos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu, Jesus Cristo, os cure, como está escrito em João capítulo 12, versículo 40. Jesus te ama, mas se ainda o nosso Evangelho da graça de Deus está encoberto, se está oculto, se é impossível de ser entendido, gente, é só para os que se perdem, para os que são condenados à morte eterna que ele está encoberto, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Amém? Dani e Miguel.